A forma que eu gravo os meus vídeos aqui no canal é a seguinte: eu gravo de uma vez só vários programas e aí o YouTube vai lançando, divulgando um por dia. Às vezes dá para gravar a semana toda, às vezes não dá, mas enfim, esses programas então são vinculados automaticamente na manhã aí no Brasil, 7 horas da manhã. Então, eles são todos gravados com antecedência. E na noite anterior daquele último vídeo que eu gravei, por sinal, quero pedir até desculpa a vocês pelo mico que eu paguei de tocar violão daquele jeito. Eu vou treinar mais, gente, vou fazer melhor, tá? Calma, tô chegando lá. Mas, enfim, na noite anterior daquele programa ser divulgado aí no Brasil, o Easy veio aqui em casa me visitar. Foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de falar diretamente para ele, pedindo perdão pelas bobagens que eu fiz, pelas coisas que eu fiz, enfim. E foi muito legal. Ele me deu um abraço muito gostoso. A gente começou a conversar sobre como é que era a criação de filhos no início dos anos 80, comparando com o que é agora, ou pelo menos o que deveria ser uma criação sadia. E a conversa foi indo e caiu na questão da igreja, da Bíblia, de Deus, essa coisa toda. E ele me fez uma pergunta bem interessante. Ele me perguntou o seguinte: pai, me diz uma coisa, se Deus é bom e poderoso, por que que coisas ruins acontecem? Por que que, por exemplo, o holocausto nazista aconteceu? Por que que Deus, de alguma maneira, não impediu essa brutalidade, essa monstruosidade tão grande que até hoje, 70 anos depois, 7 décadas depois, pessoas que visitam o que antes eram os campos de concentração sentem o peso do mal naquele ambiente. E é verdade. Eu nunca estive na Europa, mas eu tenho amigos que já foram lá, um casal, inclusive, eu estava conversando com eles há algum tempo atrás. Um abraço, Léo e Gabi. E eles estavam falando exatamente isso, que ele estava mostrando fotos, a gente conversando sobre tudo isso. Eles foram visitar o museu em Auschwitz, onde era o campo de concentração nazista, e ele me falou exatamente essa mesma coisa. Felipe, a gente consegue sentir o peso da morte, o peso do mal, algo apertando o coração, a alma, quando a gente entra naquele lugar. E a pergunta do Easy é muito frequente, é muito comum. Muitas pessoas perguntam também por que que Deus, de alguma maneira, não interrompeu, não atrapalhou, por exemplo, o holocausto nazista, por exemplo, sei lá, o massacre da Bósnia, onde Slobodan Milosevic, maluco, trucidou milhares e milhares de pessoas. Por que que Deus não impediu, por exemplo, a chacina da Candelária, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde crianças dormindo, crianças de rua estavam dormindo e pessoas chegaram e atiraram, detonaram? Por que que Deus não faz alguma coisa, já que ele é poderoso e ao mesmo tempo bondoso? Por que que ele não faz algo para parar com o mal no mundo, parar com a continuação de atrocidades que, se eu fosse falar aqui, mas a gente talvez ficasse falando por horas, só falando de atrocidades que já aconteceram no nosso planeta? Essa pergunta ficou sem resposta naquela noite. Eu fui dormir sem dar uma resposta para o Easy. Na manhã seguinte, que era exatamente a manhã que o vídeo ia ser divulgado aí no Brasil, eu precisei acordar bem mais cedo do que de costume, porque eu tinha uma visita a um cliente que fica a 4 horas e meia de distância de onde eu moro. Então eu programei o despertador para me acordar, e na hora que o despertador acordou, aquela sonolento, apertei um pouquinho lá no soneca para dormir mais um pouquinho, tirar, sei lá, ficar mais 5 minutos. Só que fica aquela coisa, você nem dorme nem acorda direito, você fica meio que, sabe, num limbo ali entre dormindo e acordado. E me veio na mente uma expressão bem interessante. O amor não é imposição, é opção. E essa é a resposta para o Easy e para todos os outros que porventura tenham esse tipo de pergunta.
Em seguida, essa ideia que me veio, esse pensamento que me veio, eu fui escovar os dentes e veio também na minha memória um episódio que aconteceu certa vez, onde um fariseu, um líder dos fariseus, chegou para Jesus e perguntou para ele o seguinte: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, sem titubear, respondeu: o maior dos mandamentos é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo maior mandamento é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém perguntou para ele qual era o segundo mandamento. Só que a pergunta desse fariseu era uma pergunta capciosa, porque na verdade ele queria colocar Jesus num canto de parede, como se diz hoje, numa saia justa, porque os fariseus, eles eram especialistas em leis, eles usavam uns negócios pendurados aqui na roupa, chamado filactérios, e na hora que ele precisava, ele já tinha lá uma passagem da lei para usar para condenar alguém, para acusar alguém, para diminuir alguém, para trazer peso, para trazer angústia, amargura para aquelas pessoas. Esse era o objetivo que muitos dos fariseus usavam as leis. E essa pergunta, qual é o maior dos mandamentos, era exatamente para colocar Jesus numa sinuca de bico. E Jesus então responde dessa forma, sem deixar ninguém nem continuar, nem atrapalhar, nem perguntar mais nada, nem colocar uma observação. Jesus diz: o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas o segundo é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele encerra dizendo o seguinte: nisso está resumido, nisso depende toda a lei e os profetas. É como se ele tivesse dito o seguinte: olha, tudo que está aqui, esse livro, essa Bíblia, tudo que está nessa Bíblia, está resumido nisso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma frase que resume tudo o que está na Bíblia Sagrada. Como eu falei, os fariseus, eles eram especialistas em leis. E a estrutura judaica daqueles dias estava baseada não apenas nos 10 mandamentos que todo mundo conhece, aliás, todo mundo não, muita gente conhece, mas também em 600 e poucas, 613, 615 normas, regulamentos, diretrizes, ordens, coisas que os judeus tinham que seguir, tinham que acompanhar. E, na verdade, Jesus não estava muito interessado na lei pela lei, na lei por si mesmo. Certa ocasião chegaram para ele e arrastaram uma mulher que foi flagrada em pleno ato de adultério, e os caras, de novo, colocando Jesus no canto, chegaram para ele e perguntaram: a lei diz para apedrejar até matar, o que você diz? Qual é a sua posição? Está na lei, está escrito, tem que apedrejar até matar. Jesus disse: quem não tiver nenhum pecado pode começar a tirar pedra. E aos poucos foram saindo os mais velhos, depois os mais jovens, até que ficou só a mulher e Jesus. Jesus olhou para a mulher: cadê os que te acusavam? Ninguém te jogou pedra? Ela disse: não, Senhor, ninguém. E ele disse: eu também não vou te acusar, vai e não faz mais isso. É interessante essa passagem que Jesus diz que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu fico impressionado, eu fico maravilhado com a coerência de Jesus. Porque em outra situação, Jesus também disse o seguinte: olha, aquilo que quiser que te façam, faze primeiro aos outros. Da maneira que você gostaria de ser tratado, trate as outras pessoas.
Como você quer ser lidado, lide com os outros. E eu quero confessar a vocês, meus queridos, que eu preciso muito aprender nisso. Eu não estou aqui de forma nenhuma me colocando como o bonzão, o cara que o tampa. Não, eu estou longe, 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 longe disso, gente. Eu quero aprender. Eu quero aprender a lidar com as pessoas, eu quero aprender a ser mais amoroso, eu quero aprender a ser mais manso, eu quero aprender a não pisar tanto na bola. A verdade é que eu piso muito na bola, vacilo muito, eu quero aprender, então eu não quero aqui, não pense que eu estou aqui querendo me colocar como o suprassumo da santidade, o suprassumo do procedimento. Coitado de mim. Eu fico maravilhado com a coerência de Jesus, e talvez você diga assim, esse próximo, quem é esse próximo que Jesus fala? É o meu amigo. É o cara que eu estou acostumado a sentar para tomar uma cervejinha junto, para bater papo, para ir assistir futebol junto, para torcer pela seleção brasileira, para sair. É o meu colega de trabalho, é esse o próximo que Jesus está se referindo aqui, que eu tenho que amar da mesma forma como se eu estivesse me amando, é esse? Não. Não é interessante que a Bíblia, para quem não sabe, ela tem os evangelhos, que é exatamente a narrativa do que Jesus fez na terra. E tem 3 deles que são semelhantes, eles são parecidos, têm praticamente as mesmas histórias, porém com algumas nuances diferentes, com algumas visões um pouco diferentes. E essa mesma história, esse mesmo episódio é narrado também em Lucas, no capítulo 10, mas de uma forma um pouquinho diferente, que dá para a gente, usando essa passagem de Lucas 10, chegar à conclusão de que não é o meu amigo da roda de cerveja que Jesus está se referindo. Quando Jesus diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não está se referindo ao meu colega de copo. Quando Jesus diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo, ele não está se referindo ao meu colega de trabalho, ao meu colega de futebol, ao meu colega do que quer que seja. Não, não é isso. Muito menos Jesus está dizendo para amar com um amor eros, que é um amor de erotismo, é um amor que um casal sente a atração sexual. Não é esse amor. Jesus está falando de um amor fraterno, de um amor fraternal. Olha o que diz essa passagem. É a mesma coisa, é a mesma narrativa, mas como eu já falei, com um pouquinho diferente. Lucas capítulo 10. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em prova, perguntou-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho como certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então,
pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e perdão, já ia falar inglês aqui. Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. O próximo não é o teu colega, o teu amigo. Jesus também é impressionante, rapaz, a coerência, a lucidez dos pensamentos, das ideias. Jesus, quando falou o Sermão do Monte, uma parte do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, vamos ler aqui rapidinho, gente, eu não quero que esse programa fique muito grande. Ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. E agora versículo 46, perdão, é impressionante. É completamente coerente com aquilo que ele fala para aquele homem lá em Lucas: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Jesus está querendo dizer o seguinte, que você tem que propagar o amor, difundir o amor, espalhar o amor fraternal, o amor verdadeiro, o amor capaz de cuidar, como esse cara que estava de viagem encontrou um outro caído no meio da rua, na estrada, meio que morto, cuidou dele, botou o remédio, levou para a estalagem. Fico imaginando, deve ter passado a noite com aquele homem gemendo, todo dolorido. Naquela época não tinha anestesia, não tinha como botar ele para dormir. Estou especulando aqui, gente, mas eu acho que deve ter sido uma noite do inferno, cuidando do homem doente, sangrando. É isso que Jesus está propondo. Essa é a proposta do cristianismo. O amor. E eu quero também dizer aqui que eu preciso aprender muito, crescer muito, caminhar muito nisso. Agora tem um detalhe importantíssimo, gente. E aí eu volto para aquela frase que veio na minha mente na manhã seguinte à visita do Izzy na minha casa. O amor não pode ser imposto. Você pode ser obrigado a lavar as louças da casa sem querer, porque você tem que lavar. Você pode ser obrigado a fazer um trabalho que você não quer fazer, mas você tem contas a pagar, você tem que comer, tem que... Então, seu chefe manda você fazer um trabalho, você vai e faz obrigado, sem querer, mas você faz. Você pode querer, sabe, não comer algo e você tem que comer obrigado aquela comida, porque não tem outra coisa, você tem que comer, ou às vezes até alguém força você, e esse foi um dos assuntos que eu conversei com isso naquele dia, porque uma das formas que eu tinha de castigá-lo era forçá-lo a comer tomate. Você pode até ser forçado a comer algo que você não gosta, mas é impossível você ser forçado a amar. Caiu aqui o negócio, preciso de alguém na produção desse programa, viu?
É impossível você amar forçadamente. Assim como é impossível você respirar dentro d'água. Não importa se você é alemão, chinês, se você é budista, se você é cristão, se você é macumbeiro, se você é católico, se você é branco, negro, se você é careca, se você tem cabelo grande, se você usa roupa da moda, se você dirige um carro último modelo, não importa se você tem o melhor computador, não importa se você tem uma conta abastada, não importa se você vive na mendicância, você não pode respirar dentro d'água, você foi feito assim. Nós fomos feitos para não respirar dentro da água, a não ser que tenha um tubo ligando sua respiração a qualquer outra fonte de oxigênio, mas você mesmo, dentro da água, você não consegue respirar, porque você foi feito dessa maneira. Da mesma maneira, nós fomos feitos para amar se quiser amar. Ninguém pode lhe obrigar a amar. Ninguém pode lhe forçar a amar. Vamos lá, você agora tem que amar. Eu vou levar você aqui de punho amarrado. Você tem que amar. É obrigado. Você só sai daqui se você amar. Não funciona desse jeito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona o amor. O amor não pode ser obrigado. Você tem que optar. É por isso que Jesus, naquele exemplo do samaritano, ele diz que vinha passando. Vamos lá, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 10. O primeiro que ia descendo. Certo sacerdote. O sacerdote era alguém que tinha, pelo menos na estrutura, no status quo, era alguém que tinha para todo mundo uma espiritualidade mais alta. Ele estava num degrau mais alto de contato com Deus. Os sacerdotes eram aqueles que faziam o serviço no templo. E o sumo sacerdote era aquele que entrava no ambiente chamado Santo dos Santos, que era um local que ele entrava com uma corda amarrada no calcanhar. Ninguém mais podia entrar naquele lugar, só o sumo sacerdote. E havia uma outra área que só os sacerdotes também tinham acesso, antes do povo. Mas o povo ficava bem mais atrás. E Jesus disse que o sacerdote era aquele que tinha a aparência de um homem de Deus, tinha o status de um homem de Deus, tinha o visual de um homem de Deus. E passou e foi de largo. Depois dele veio um levita. O levita era aqueles que tocavam os instrumentos, que cuidavam da organização, da liturgia, de como é que a celebração religiosa ia acontecer. Era alguém que, em tese, estava em sintonia com Deus. Era alguém que, em tese, transmitia nas músicas aquilo que deveria chegar ao Pai. E Jesus disse que ele também passou ao largo. E aí veio um samaritano, que era alguém desprezado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Os samaritanos eram tidos como escória. Os judeus e samaritanos não se batiam muito bem. Era sempre uma relação de atrito, de faísca. E foi justamente esse
que escolheu, que decidiu, que optou exercer o amor. Você sabe por que nós tivemos holocaustos, massacres, chacinas? Você sabe por que pessoas são linchadas até a morte? Você sabe por que pessoas atiram na cabeça do outro por causa de uma batida, de um amassado no carro, de uma batida de trânsito? É porque as pessoas decidiram não exercer o amor. O amor é uma opção. O amor foi o que Jesus trouxe como modelo, como conduta, como prática. E quando não tem amor, o resultado pode ser um holocausto. E Deus não tem como fazer. Deus não tem como intervir, porque a nós foi dado o comando desse planeta. Lá atrás, aos seres humanos foi dado o comando, já foi entregue, já foi liberado, já foi feito. Mas a única maneira de evitarmos massacres da Candelária, a única maneira de evitarmos chacinas da Bósnia, a única maneira de evitarmos 100 milhões de pessoas mortas pelo comunismo ao redor do mundo é optando para amar. Não espere que Deus impeça o bandido de atirar, de apertar o gatilho. Não espere que Deus impeça que novos horrores aconteçam, porque está nas nossas mãos. Está nas mãos do homem, do gênero humano, do ser humano, fazer diferença. E eu sei que é um trabalho gigantesco, árduo, hérculeo, mas é possível. Não é fácil. Não será fácil. Muito difícil. Mas possível. Quero terminar esse programa fazendo algo que eu nunca fiz nesse canal. Esse canal aqui sempre estava falando de política, essas coisas. Mas eu quero orar com você e dizer que eu quero ser usado. Se você também quer, faça isso. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir que Tu faça com que esse vídeo atinja pessoas no mundo inteiro, Pai, que falam português, e que elas entendam que o amor é a chave, que o amor é a resposta, que o amor é a saída, que sem amor nós não teremos como esperar um mundo melhor. Em nome de Jesus. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Vocês já perceberam que eu estou mudando o programa, estou mudando o canal, porque política muita gente não quer. Comparações, vou até continuar fazendo algumas comparações, mostrando algumas coisas aqui de Calgary, aqui do Canadá especificamente. Vou continuar fazendo isso, mas eu quero mudar um pouco mais o foco, porque esse canal tem como atingir muita gente com uma mensagem realmente que valha a pena. Então, se você gostou, me ajuda. Se inscreve nesse canal, compartilha esse material e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom, gente? Não esquece, marca a sinetinha, é muito importante. Beijo a todos. Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.